Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Que satisfação imensa poder estar aqui com a sua audiência, a sua paciência, para a gente juntinhos meditar mais uma vez no texto da Palavra de Deus. Hoje, Romanos capítulo 12, parte 3, onde nós paramos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma autoavaliação adequada da nossa vida diante da presença de Deus. É o que diz Romanos capítulo 12, o versículo 3. Meu convite é que você leia o texto da palavra de Deus, depois vem para cá para a gente refletir, pensar, orar sobre o texto da palavra de Deus e procurar entender um pouquinho da mensagem que Paulo nos traz, inspirado pelo Espírito de Deus, aos nossos corações, para nos edificar, nos transformar e nos renovar pelo poder da palavra de Deus. Meus queridos, Romanos hoje, capítulo 12, parte 3, hoje é o episódio 982 e a 12ª temporada, onde a gente está vendo o livro de Romanos, capítulo por capítulo. As outras temporadas, elas trazem outros livros da Bíblia, do Antigo Testamento, do Novo, e esse é o nosso propósito aqui. Aprender mais da Palavra de Deus e transformar esse conhecimento em ações, em boas obras, sendo edificado e edificando outros pela Sagrada Escritura. Veja que a fonte do conhecimento e da palavra é a graça de Deus. O apóstolo afirma: ser como alguém que recebeu uma mensagem, não como alguém que elaborou um pensamento e que lhe cabe transmitir e fazer cumprir. Essa é sempre a função do profeta: anunciar a vontade de Deus, e ele precisa de uma graça contínua para ser fiel à verdade e não para escondê-la, alterá-la ou acrescentar algo. Não é a autodepreciação que é aqui exigida. O princípio de Aristóteles, por exemplo, sobre a ação correta, é que o comportamento virtuoso ele residiria no meio termo entre dois extremos. E embora não seja uma explicação suficiente, muitas vezes vai servir como um critério prático. A verdadeira humildade, ela não deve ser confundida com falsa modéstia e timidez por um lado, nem com orgulho e arrogância por outro. Age prejudicialmente contra si mesmo quem, comparando-se com os outros, despreza o que é e o que pode fazer, porque dons mais elevados foram concedidos aos seus semelhantes. Esse tal autodesprezo, ele é uma ingratidão para com Deus e vai lançar uma mácula sobre a equidade divina. Nós não ousamos menosprezar nenhum cargo que Ele nos permita ocupar, nem o mais simples serviço que Ele nos permita prestar. Aquele que dignificou a humanidade, primeiro criando a sua imagem e semelhança, e depois pela encarnação de seu Filho amado, pode esperar de cada homem um certo grau razoável de autorrespeito. O apóstolo ele sugere que existe uma maneira pela qual cada um deveria pensar de si mesmo, deveria honrar sua posição e suas habilidades. Acaso um pássaro se recusaria a cantar sua melodia em seu voo ascendente, porque não consegue emitir as notas deliciosas e imutáveis do pássaro melhor do que ele? E é a autoestima excessiva que é repreendida. Uma avaliação sem moderação do nosso valor pessoal, ele ignora fatos óbvios.
Ele esquece que Deus considera a qualidade em vez da quantidade e que tudo o que possuímos nos foi dado, inclusive a capacidade de usar nossos dons e, por meio do uso, aumentar e aperfeiçoar nossa capacidade. Nós adquirimos uma humilde avaliação de nossas capacidades ao estarmos na companhia de homens verdadeiramente grandiosos. Assim como medimos pequenas colinas pelas montanhas que tocam o céu, nós podemos proveitosamente voltar os nossos pensamentos para o Todo-Poderoso e Onisciente, o Deus Eterno e Santo. E para nos auxiliar em nossos julgamentos, a sua graça enviou um exemplo de mérito no caráter e na vida de seu Filho, atenuando a glória do Altíssimo a nossa visão limitada e permitindo-nos ver a grandeza divina humilhando-se na forma de um servo e na morte de um criminoso. Meus queridos, nós precisamos reconhecer a nossa retidão imperfeita quando a colocamos lado a lado com a obediência e a justiça de Cristo. Assim como um banho de água fria, o mais embriagado pela própria grandeza é trazido de volta à modéstia. Por orgulho, os anjos não conservaram seu estado original. E é um artifício predileto do tentador atrair os homens para um senso de autossuficiência e importância. A vaidade ferida, ela impede muitos membros da igreja de buscarem uma posição humilde. O pé quer estar onde o olho está, a mão se recusa a servir a cabeça, o irmão mais velho perde a alegria do retorno do filho pródigo. Lembre-se de que nos cálculos do Salvador, a oferta da viúva superava em muito as contribuições dos ricos. Os preceitos, as promessas das Escrituras, dirigidos a todos, só são eficazes quando cada um os assimila individualmente. Somos indivíduos aos olhos de Deus, não agrupados numa massa. O perigo espreita a porta de cada um e cada um deve calcular o seu próprio valor e posição. Não podemos fazer isso uns pelos outros. Cada um permanece ou cai perante o seu próprio mestre. Todo cristão alcançou uma medida de fé. Há degraus na vida espiritual, assim como na temporal. E a posição de honra ela é determinada pelo serviço prestado à comunidade a qual pertencemos. Mas ninguém está totalmente desamparado. Portanto, que ninguém seja desprezado ou desanimado. Todos os cristãos são como proprietários de terras. Uma propriedade, grande ou pequena, lhes é destinada para ocupar e cultivar. O Espírito distribui como lhe apraz. A nossa tarefa não é questionar a distribuição, mas ser diligentes administradores do depósito que nos foi confiado. Aquele que é fiel no pouco, no muito será recompensado. Tal consideração ela diminui a inveja e o descontentamento. Elimina a ostentação e a autossatisfação. O versículo 4 ao 8 nos fala um pouco sobre esses membros da igreja. Tendo visto o que o individualismo cristão significa nos versículos anteriores, agora nós abordamos a relação mais ampla da igreja. Pois o apóstolo aqui, nesses versículos 4 ao 8, ele não está falando da natureza humana em aspectos sociais, mas no aspecto eclesial. A relação do indivíduo com o único corpo que tem sua existência orgânica em Cristo. O apóstolo quer que acreditemos que estamos unidos aos nossos irmãos na fé tão intimamente quanto os membros de um corpo estão uns aos outros. De fato, somos membros uns dos outros. O individualismo egoísta está fora de questão. Nós estamos ligados ao corpo de crentes por laços vitais e eternos. Portanto, nós devemos considerar nessa sessão a constituição do corpo de Cristo, isto é, a igreja.
Os crentes devem se considerar organicamente unidos e, consequentemente, cooperar para o bem comum. Versículos 4 e 5. Não fomos feitos para sermos unidades isoladas, mas membros em comunhão. Nós somos co-herdeiros com Jesus Cristo e, consequentemente, somos parceiros uns dos outros na grande empreitada cristã. A cooperação e não a competição deveria ser a estrela guia do povo cristão. Nós fomos feitos especificamente para a igreja cristã. E é o nosso dever promover a felicidade e o bem-estar de todos os nossos irmãos na fé. A conexão orgânica, ela implica cooperação e comunhão do mais sincero caráter. Como membros uns dos outros, nós precisamos que sejamos encontrados distribuídos numa variedade de posições, assim como os membros de Cristo. Veja o versículo 6 a 8, que embora os crentes sejam membros uns dos outros, nós não somos reduzidos a um nível morto de uniformidade. A edificação, ela certamente ocorrerá no corpo, pois cada articulação supre. Mas na articulação não são todas iguais. Se fossem, seria uma mistura estranha, no mínimo curiosa. Uma aglomeração de meros átomos que teríamos no lugar de um corpo. No corpo, a subordinação de membro a membro, de parte a parte. O pé não deve ocupar ou usurpar o lugar da cabeça, nem a mão do olho, senão o corpo ele se inverterá e se tornará uma monstruosidade em vez de uma forma de beleza. Consequentemente, nós encontramos na Igreja Apostólica uma variedade de ofícios, e o apóstolo aqui ele especifica o espírito com que eles devem ser preenchidos e com que seus deveres devem ser cumpridos. A graça de Deus, ela nos ensina a olhar para nós mesmos com equilíbrio, nem orgulho e nem falsa humildade. Ao mesmo tempo, ela nos lembra que nenhum cristão foi chamado para caminhar sozinho. Nós somos membros de um só corpo. Nós recebemos dons diferentes e fomos chamados a servir uns aos outros para a edificação da igreja e para a glória de Cristo. Pense comigo. Será que eu tenho avaliado a mim mesmo com humildade, gratidão e reconhecido os dons que Deus me deu? E estou usando esses dons que recebi para servir o corpo de Cristo ou apenas para benefício próprio? Tudo isso é bom a gente refletir enquanto buscamos a presença de Deus. Você tem um lugar aí calmo, tranquilo, onde você possa se desligar um pouquinho de tudo e de todos, calar as vozes internas e externas nesse momento para a gente buscar a presença de Deus, rapidinho, 2 minutinhos, e encerrar mais um episódio, tá bom? Vem comigo. Aleluia. Senhor, livra-nos do orgulho, da falsa humildade. Dá-nos um coração equilibrado, capaz de reconhecer que tudo o que temos vem da Tua graça. Ensina-nos a servir com amor, fidelidade e alegria, usando os dons que nos concedeste para fortalecer a Tua igreja e glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus, amém, amém e amém, aleluia. No próximo episódio nós continuaremos em Romanos 12, nós veremos como o amor cristão, ele deve ser vivido na prática, por meio da sinceridade, da humildade, da perseverança e do cuidado com o próximo, tá bom? Espero você lá, que Deus abençoe, um abraço, até breve, tchau, tchau.